Saudação de paz a todos, queridos. Estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês do Evangelho puro, simples e verdadeiro. Baseado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 16 e versículo de número 17, que vai dizer assim: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Quando nós falamos do Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas ou boas notícias da parte de Deus para a humanidade. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23, está escrito: Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 32, vai dizer assim: Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia. O Evangelho, ele é uma mensagem que compõe pilares elementares, pilares doutrinários que sustentam essa mensagem. Essa mensagem é a boa notícia de Deus. O Evangelho, existe alguns pilares doutrinários que vão sustentar essa mensagem chamada o Evangelho. No entanto, que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 16, ele vai dizer: Contudo, quando prego o Evangelho, não posso gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo está sofrendo naufrágio, Paulo está sendo açoitado, Paulo está sendo apedrejado, Paulo está sendo considerado como escória da sociedade, somente por um simples fato: propagar o Evangelho, anunciar o Evangelho. O verdadeiro Evangelho. Paulo estava disposto a sofrer o que tivesse de sofrer para que essa mensagem tivesse progresso, para que o mundo da sua época tivesse o conhecimento dessa mensagem e fosse alcançado por essa mensagem. Chamamos o que nós chamamos de o Evangelho, as boas novas, a notícia de Deus para a humanidade, a melhor notícia de Deus para a humanidade. Então, o Evangelho, ele tem a finalidade principal de revelar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, proclamar a Cristo, anunciar a Cristo, fazer Cristo conhecido pela humanidade. A maior finalidade do Evangelho é apresentar a pessoa do Senhor Jesus Cristo para toda a humanidade, para que todo homem que habite nessa terra venham ao conhecimento da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A humanidade precisa conhecer Jesus. O homem precisa ter um encontro com o Senhor Jesus. E é através do Evangelho que as pessoas vão conhecer ou ter um conhecimento a respeito da pessoa do Senhor Jesus. Quando nós vamos aqui para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que existem elementos, pilares que sustentam essa mensagem. E nós sabemos que Cristo, ele é o Evangelho encarnado. Ele é a mensagem de Deus materializada, se tabernaculou. Cristo, ele é o Evangelho e o Evangelho apresenta Cristo. Cristo, ele é o Verbo de Deus encarnado. Ele é o Evangelho, ele é a boa notícia de Deus encarnada para a humanidade. Por quê? Porque Cristo é a resposta de Deus para a humanidade. Cristo é a manifestação de Deus para a humanidade. Quando eu falei em Romanos 3, 23 e Romanos 11, versículo de número 32, eu estava expondo aqui a condição que o homem estava em pecado, distante da glória de Deus, o homem estava fora da glória de Deus, o homem estava distante de Deus, havia uma barreira que separava o homem de Deus. Todo ser humano que habita nessa terra
estava debaixo de condenação. Deus encerrou toda a humanidade debaixo de desobediência para usar de misericórdia para com todos. Então, Efésios capítulo 2, versículo 1 também vai nos dizer a situação que a humanidade se encontrava. Vós estáveis mortos em ofensas e em pecado. Então, a humanidade se encontrava morta em ofensas e em pecado. Deixa eu dar só uma pausa aqui para me falar sobre Efésios 2:1. Paulo está escrevendo essa carta a uma igreja e fazendo a ela uma revelação ao qual a humanidade se encontrava diante de Deus, mortos em ofensas e em pecados. Primeiro, porque estava distante da glória de Deus. Segundo, porque ela foi encerrada debaixo da desobediência por causa do pecado de Adão e Eva cometido no jardim. Esse pecado abrangeu toda a humanidade. A humanidade toda foi afetada por esse pecado em que nós chamamos de pecado original. Então, o pecado original trouxe morte para nós e ofensas para nós. Nós estávamos mortos em ofensas e em pecado. Paulo está escrevendo para uma igreja, preste atenção. Então ele está revelando à igreja a condição em que ela se encontrava antes de se encontrar com o Senhor Jesus. Então eu quero deixar bem enfatizado aqui que todo homem, antes de conhecer ao Senhor Jesus, antes de aceitar o plano da redenção no Senhor Jesus, antes de aceitar o plano da salvação no Senhor Jesus, todo homem se encontra nessa condição. Somente aquele que aceitou a Jesus como seu único suficiente Salvador e Senhor da sua vida, ele sai desta condição de morte e de ofensa. Ele sai desse estado de morte e de ofensa. Mas enquanto o homem não aceita o plano da redenção, ele se encontra morto em ofensas e em pecado. Por isso eu estou dizendo que Cristo, ele é a boa notícia de Deus para o homem. Ele é a resposta de Deus para a humanidade, que se encontra morta em ofensas e em pecado. Quantas pessoas estão aí trabalhando, comprando, vendendo, vestindo, calçando, gravando os vídeos no YouTube, TikTok, mas a maioria delas estão mortas em ofensas e em pecado. Elas estão vivas fisicamente. Parece que elas estão indo de bem a melhor, né? Mas quando você vai para a Bíblia, você vai entender que a Bíblia está dizendo que todo homem fora de Cristo, ele está morto em ofensas e em pecado. Quando eu falo isso, eu não estou falando de um homem que está dentro de um sistema religioso. Eu estou falando que toda a humanidade que não rendeu aos pés do Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor, este homem, ele se encontra em morte e em pecado. O homem só é vivificado, de novo, como Efésios 2 vai dizer, na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nenhum homem é liberto do estado de morte espiritual e de condenação fora do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o evangelho verdadeiro, puro e simples, e vou falar aqui no decorrer da semana os pilares doutrinários que sustentam essa mensagem. Uma das doutrinas que nós vamos falar aqui é a doutrina do amor, né? Cristo não é somente uma palavra expressa da boca de Deus, amor, não. Cristo, ele é o amor de Deus encarnado. Por isso, Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 8, vai dizer: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, né? Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Então, Deus, ele é o amor, Cristo, Jesus, ele é o amor de Deus não somente verbalizado, ele é o amor de Deus encarnado, materializado. Deus, ele não só falou do amor, Deus deixou com que o amor se manifestasse em nós, para nós, de forma plausível, ao tanto que Pedro vai dizer que ele viu e tocou em Jesus, né? Que ele viu a glória do Senhor Jesus. Então, um dos primeiros pilares que sustentam o evangelho, que doutrinário, né, que compõe o evangelho, é a doutrina do amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para aquele que todo nele crê, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deixou se manifestar o amor para que toda a humanidade que estava encerrada debaixo de condenação, debaixo de ofensas, debaixo de morte, distante da glória de Deus, para que toda essa humanidade olhar para Cristo. É por isso que Jesus disse lá em João: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Todo homem que habita nessa terra, olhai para mim e serão salvos. Por quê? Porque ele é a manifestação do amor de Deus. Então, o primeiro pilar doutrinário
que sustenta o evangelho é o amor. Embora o homem pecou contra Deus, embora o homem transgrediu contra Deus, embora a humanidade estava toda debaixo de pecado diante de Deus, Deus, por sua infinita misericórdia e por seu infinito amor, né, ao invés de derramar a ira e dizimar toda a humanidade, derramar o seu furor contra toda a humanidade, ele envia Cristo, Cristo se apresenta à humanidade, se materializa, se encarna. Toda essa ira agora, ele vai despejar na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, sendo ali uma manifestação do seu amor para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero falar sobre o evangelho puro, simples e verdadeiro e cristocêntrico. Então, aprenda aí, eu vou enfatizar mais uma vez, o primeiro pilar que sustenta a mensagem do evangelho é o pilar que sustenta, que se chama o amor. O amor de Deus, ele não somente foi verbalizado, não, ele foi materializado, ele se apresentou à humanidade. Deus deixou com que o seu amor se encarnasse e viesse a este mundo e manifestasse de forma visível à humanidade o seu amor, que está revelado em uma só pessoa, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem sabe você se pergunta, aonde é que está o amor de Deus? Aonde eu encontro o amor de Deus? Aonde está este amor? Este amor está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o amor de Deus encarnado para você. Ele é o amor de Deus revelado a você. Ele é o amor que Deus deixou com que você se tornasse salvo. Ele é o amor de Deus encarnado para você, para a sua vida e para a sua família. Então vamos falando aqui nesse segmento sobre os pilares doutrinários que sustentam a mensagem do Evangelho, que o primeiro pilar é o amor de Deus encarnado na pessoa de Cristo Jesus. Por isso Paulo estava disposto a morrer, a sofrer naufrágio, a ser açoitado por causa desta linda mensagem, para que eu e você hoje tivéssemos alcance dela, para que nós pudéssemos ser salvos por ela e pudéssemos ter nossos olhos abertos, para que nós pudéssemos enxergar a salvação em Cristo Jesus por intermédio do Evangelho. É o que eu sempre digo e é o que eu sempre falo. O ser humano não precisa de mais nada. O ser humano precisa do Evangelho. O ser humano precisa conhecer o Evangelho. O ser humano necessita do Evangelho. E, portanto, Jesus diz, ide e pregai o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, Paulo vai dizer, ele não é uma mensagem somente pura, somente simples. Ele é o poder de Deus. Por isso, proclamemos o Evangelho, vivamos o Evangelho e vivamos de forma plena esta mensagem maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que você conheça esse Evangelho, que você se renda a essa mensagem linda, maravilhosa e poderosa.